Será que um autor de ficção pode prever o futuro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí da uma série de vídeos, né, que eu vou fazer, 3, 4, 5, eu não sei ainda quantos vídeos são exatamente, mas acredito que pelo menos uns 5 vídeos, falando um pouquinho sobre autores, né, que previram o futuro. Então a ficção é muito legal nesse sentido, né? A ficção ela pode trazer dentro das suas páginas ideias ou revelações que no futuro podem ser realizadas pela ciência, né? Ou de uma maneira em que os autores no passado previram, tiveram ideias, deram dicas. Então hoje nós vamos começar essa série com as previsões de Júlio Verne, que foi um dos maiores autores aí do século XIX, um autor muito técnico que trouxe aí muitas previsões, e é muito legal ver que várias delas se tornaram realidades e ainda muitas outras podem se tornar realidades no futuro. Bom, a primeira previsão de Júlio Verne, uma previsão uma das mais famosas que ele fez, né? E aí eu tenho aqui, vou deixar um link para vocês no vídeo, é do livro Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Esse livro, Da Terra à Lua, Júlio Verne previu várias coisas que aconteceram depois, alguns anos depois, eu falo um pouco mais nesse vídeo. O livro Da Terra à Lua, Júlio Verne fala dessa viagem do homem à Lua, e aí ele diz da onde vai ser o lançamento, e aí a NASA fez uma plataforma de lançamento muito próxima da onde o Júlio Verne disse que seria. A questão de do local onde essa nave ia pousar na Lua foi a poucos quilômetros da onde Júlio Verne previu. A espessura da nave foi descrita por Júlio Verne, era muito próxima, muito parecida. A questão dos módulos lunares também foi prevista por ele. Então, Júlio Verne previu muito do que aconteceu na corrida espacial. Foi um negócio, assim, foi algo muito legal, muito diferente, muito baseado em seus estudos, mas que realmente se tornaram verdades, foram concretizados anos após ele escrever o seu livro. Então, a primeira previsão, uma das mais famosas, é a corrida espacial e como foi feita essa viagem à Lua. Outra previsão de Júlio Verne foi em seu livro Paris no século XXI, que falava que os veículos no futuro não andariam a cavalo, eles andariam por um motor invisível que não seria visto e que faria com que os veículos se deslocassem. Então essa pequena previsão aconteceu no século XXI, os carros são muito parecidos com o que ele descreveu, muito parecidos com a forma que Júlio Verne viu. Então essa foi uma segunda previsão muito interessante, uma previsão um pouquinho menos detalhada, mas também se tornou realidade. Ainda nesse livro ele falou, Júlio Verne falou um pouco sobre os trens subterrâneos, os metrôs, essas linhas de trens, os monotrilhos. Então Júlio Verne falou também disso em suas histórias. E não deu outra, aconteceu realmente esse futuro. Os trens começaram a andar debaixo da terra, começaram a andar em monotrilhos. Então, mais uma das coisas que ele previu nesse livro, mais uma das coisas que realmente vieram a acontecer, como assim ele imaginava, como Júlio Verne imaginava. No livro 20.000 Léguas Submarinas, Júlio Verne previu várias coisas, entre elas o próprio submarino, que não existia em 1870. Ele falou desse objeto que navegava embaixo das águas do mar, e ele aconteceu. E ele também previu um mergulho autônomo, onde pessoas poderiam mergulhar com cilindros de oxigênio e respirar debaixo d'água. Então foram duas previsões nesse livro que aconteceram realmente, que mostraram que Júlio Verne, ou ele entendia muito bem do que estava escrevendo e pesquisava muito que era o que realmente acontecia, ou ele tinha uma criatividade muito bem direcionada para falar das coisas que poderiam vir aí no futuro, que poderiam acontecer. Em um outro livro, Júlio Verne previu que existiriam satélites de comunicação ao redor do planeta. E aí ele colocou no seu livro que um satélite seria lançado em cerca de 1879, sendo que o primeiro satélite foi lançado em 1957, praticamente quase que 80 anos depois. Então você vê aí como o escritor ele era realmente conectado em tecnologia e mostrava coisas que praticamente não eram previstas e ninguém poderia imaginar, e que se tornaram realidade. Entre outras coisas, Júlio Verne previu a bomba atômica, previu uma cerca elétrica em um dos seus livros, previu a Esquadrilha da Fumaça e também um grande ditador que invadia e tentava destruir a França, que lembra muito o estilo de Adolf Hitler.
Então, gente, os livros de Júlio Verne, dentro de seu vasto, mundo literário, tem muito conhecimento, mas também tem muita previsão, ou muitas dicas. Eu costumo dizer que, na verdade, é muito difícil saber se os autores de ficção bebem da tecnologia para poder escrever o que vai vir no futuro, ou se a tecnologia bebe das ficções para ter ideias de possíveis produtos ou possíveis tecnologias que possam ser trazidas à realidade. Enfim, pessoal, essas são as previsões principais de Júlio Verne, um dos grandes autores aí da nossa história. Logo vou trazer outros autores com outras previsões interessantes para a gente ir um pouco se divertindo aí e conhecendo um pouco da história das obras de ficção e como elas influenciam ou como elas são influenciadas por esse grande mundo da tecnologia. Curtam o vídeo, deixem seus comentários, sigam o canal e até a próxima história.